Meus irmãos, a paz do Senhor, nós queremos, nesta noite, como é de costume, nós na terça-feira temos o nosso estudo na nossa igreja. E devido a essas questões, nós não podemos estar realizando nosso culto de estudo da palavra do Senhor na nossa igreja. Portanto, nós estamos fazendo essa transmissão pelo canal do YouTube e também pela página do Facebook na internet. E hoje eu quero falar com os irmãos acerca de um detalhe, de uma questão que vai falar sobre a queda do homem. E antes de tudo, eu quero fazer uma oração para que nós possamos começar essa transmissão. Senhor Deus e eterno Pai que está no céu, nós te louvamos, Deus, damos graça ao teu nome, Senhor. E pedimos nessa noite que o Senhor possa abençoar, Senhor, todo aquele, Deus, que irá, Deus, ouvir esta palavra, Senhor. Deus querido e santo, muito obrigado por tudo, Deus. Que esta palavra possa edificar a vida daqueles, Deus, que estão e que estarão, meu Deus, ouvindo esta tua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Então, meus irmãos, eu quero ler uma passagem da palavra do Senhor. Encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 ao 7, que vai dizer assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, meus irmãos, quando nós vamos falar sobre a queda do homem, essa lição está sendo extraída, em parte extraída, da revista do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, e nós queremos falar sobre isso, sobre a queda do homem, comentar algumas coisas para que a nossa vida seja edificada. Muito bem, nós sabemos que quando Deus cria o homem, a palavra de Deus ela vai nos dizer que quando ele cria o homem, primeiro ele cria todas as coisas e depois cria o homem. Ele olha e diz que o homem, não é bom que o homem esteja só, e dali da costela de Adão ele faz Adão adormecer, e dali ele cria para Adão a sua adjuntora, a sua esposa, a sua mulher, a sua companheira. E aqui nós vemos, irmãos, um diálogo da serpente, da primeira serpente, que a palavra de Deus vai dizer, com Eva. Observe que a serpente vai chegar até a Eva e vai fazer a Eva uma pergunta. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
E Eva vai dizer, olha, Deus disse para a gente não comer dessa árvore, porque o dia que a gente comer a gente vai morrer, então nós não podemos tocar nessa árvore nem comer desse fruto. E nós vamos ver que a serpente ela vai dizer, olha, não é bem assim, Deus está mentindo para vocês. A serpente quis ali apresentar para Eva um outro Deus, que não aquele que falava com o homem. A serpente quis apresentar para Eva um Deus que era um Deus mentiroso. Quando diz, olha, não é bem assim, Deus não quer que vocês comam, porque Deus não quer que vocês sejam igual a eles, tenha consciência entre o bem e o mal, mas pode comer que vocês não vão morrer. Mas nós sabemos que Deus ele não estava falando da morte física, né? Propriamente da morte física, estava falando daquilo que Deus havia preparado o homem para ser, o homem imortal, o homem infinito, né? Vamos dizer assim. No versículo 7 vai dizer assim, então foram abertos os olhos de ambos, né? De Adão e de Eva, e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, meus irmãos, olha, observe que a serpente, ela já estava de olho em Eva. E nós vamos ver que quando nós paramos para pensar, o adversário das nossas almas, o diabo, ele nos observa a todo tempo. Todo aquele que professa a fé em Cristo de uma certa maneira é mais observado, tanto pela sociedade, tanto pelo nosso adversário. E notem que a serpente que foi usada por Satanás para poder ter esse diálogo com Eva, ele vai apresentar para Eva algo que até então possivelmente Eva não foi um dia só, nem uma semana, nem um mês, que provavelmente Eva passeava por ali, observava aquela árvore, né, árvore boa, árvore frondosa, cheirosa, o seu fruto é isso, o seu fruto é aquilo, e aí observando que Eva cobiçava aquela árvore, aquele fruto. Então foi aonde ela chegou até ela e disse, olha, pode comer, não vai te fazer mal. Mas Eva ainda contradisse, olha, mas Deus disse para não fazer, para eu não comer. E mais uma vez eu digo, a serpente foi persuasiva naquilo que ela foi usada para fazer. Ela foi capaz de implantar na mente de Eva aquilo que era a desobediência a Deus, aquilo que era a contradição à ordem que Deus havia dado a Adão. E nós vamos estudar nessa lição, vamos ver alguns pontos dessa lição, acerca desta queda do homem, as consequências que até hoje nós sofremos pela queda do homem, por essa atitude de Eva e Adão, né? Adão e Eva. Então nós vamos ver, primeira coisa que nós vamos ver sobre o livre arbítrio, né, do ser humano. E nós vamos identificar algumas coisas acerca do livre arbítrio. Muita gente diz que isso não existe, mas nós vamos ver aqui. Nesse tópico definiremos o livre arbítrio e em seguida veremos o seu relacionamento com a soberania divina e finalmente trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ver que nós temos o direito à escolha, nós temos aqui o direito a fazer aquilo que nós bem entendemos. Mas nós vamos ver que também nós vamos tratar sobre a responsabilidade dos meus atos frente àquilo que Deus determina para a minha vida.
quais as consequências dos meus atos, sendo eles inerentes a aquilo que Deus deseja de mim ou aquilo que sai fora do que Deus determina para as nossas vidas. O primeiro ponto vai falar propriamente sobre o livre-arbítrio, e ele vai falar que o livre-arbítrio é um dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio não seríamos o que hoje somos, seres autônomos, conscientes da própria existência e do nosso lugar no universo criado por Deus. Então, meus irmãos, olha, ele vai dizer que o livre-arbítrio é um dom. E esse dom se restringe somente a quem é crente ou quem é cristão. Esse dom se restringe somente a quem leva o título de pastor, disso, daquilo. Não. Este direito de escolha, ele não se restringe somente ao povo cristão. Ele se restringe a toda criatura, a toda a humanidade. Nós vamos ver logo à frente que nós temos o direito de escolha, mas nós vamos ser julgados pelas nossas escolhas, ou para o bem ou para o mal. Segunda coisa, vai falar sobre a soberania divina. É o direito absoluto e restrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. Portanto, o Senhor age como lhe aprouver. Em suas mãos somos o barro. Ele é o soberano oleiro. Depois, se você quiser ler Jeremias capítulo 18, vai falar sobre o oleiro, sobre o vaso na mão do oleiro. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Ele é Deus e Senhor. Então, meus irmãos, observe que ele vai dizer que a soberania divina é o direito absoluto, irrestrito, inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. E aí nós vamos entender também que, assim como o direito de escolha não cabe somente aos cristãos, a Deus cabe o direito também, que aqui vai dizer que é o direito absoluto e restrito, inquestionável, que Deus possui sobre toda a sua criação, independente de eu ser ou não ser crente, independente de eu professar ou não minha fé em Jesus Cristo. Deus, ele tem todo o poder em suas mãos, ele pode fazer o que ele quiser em todo lugar, a todo momento, porque ele é soberano. E nós, em momento nenhum, nós temos o direito de questionar a Deus, porque Deus é quem sabe o que faz. E ele vai dizer, porque Deus age como lhe aprouver, em suas mãos somos o barro e ele é o soberano oleiro. Então, ou seja, se você pegar depois, dá para ler, você vai ver que o barro, que o oleiro, construindo o vaso se quebra, ele pega e faz o vaso de novo. Então, ele é soberano enquanto ele estiver no domínio da situação, ou melhor, enquanto não, ele vai sempre estar no domínio da situação. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Ele é Deus e Senhor. Não cabe a mim e a você julgar, mas Deus, Deus, por que isso, por que aquilo? Deus sabe todas as coisas em todos os momentos, em todos os lugares, e não cabe a mim questionar o que Deus vai fazer. Se Deus fizer, ele é Deus, e se Deus não fizer, também ele é Deus. Nós devemos entender isso também. Segunda coisa, a responsabilidade humana, onde eu entro nessa questão de obedecer ou não aquilo que Deus determina para as nossas vidas. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se a nossa responsabilidade. Então, entre o direito à escolha e a soberania divina, está inserido o homem como um todo, com a responsabilidade de escolher, de fazer aquilo que eu desejo fazer, de escolher para a minha vida o que eu quero para a minha vida, independente de eu ser crente ou não. Eu quero seguir a Jesus,
ou eu não quero seguir Jesus. Eu quero professar a fé em Cristo ou eu não quero. Eu quero fazer diferença como cristão ou eu não quero. Então, portanto, meus irmãos, a minha responsabilidade, ela se encaixa nisso aí. Aquilo que eu vou fazer, o bom testemunho da minha vida cristã, ela é responsabilidade minha. Por onde eu passar e disser que eu sou cristão, eu tenho que dar bom testemunho de que eu sou cristão. Porque no dia que vier o juízo final, eu vou dar conta disso para Deus. Independente de eu ser ou não. Aquele que dá bom testemunho, alcança o favor de Deus. Não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer ou não aos seus mandamentos. Todavia, Ele nos chamará um dia a prestar contas quanto às nossas escolhas. O juízo final não é ficção, é a realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. Então, meus irmãos, olha, ele vai falar uma outra coisa interessante, que Deus, não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer ou não os seus mandamentos. Então, ele nos faculta o direito de obedecer ou não aos mandamentos. Se você não conhece os 10 mandamentos, livro do Gênesis, capítulo de número 20, você vai encontrar os 10 mandamentos. E você vai poder ver, observar lá nos 10 mandamentos, o que Deus deseja para as nossas vidas. Mas ele vai falar outra coisa, que todavia ele, Deus, nos chamará um dia, que ninguém sabe qual vai ser esse dia, mas virá esse dia, a prestar contas quanto às nossas escolhas. Fato é que, independente de eu ser crente ou não, eu vou prestar conta a Deus de tudo aquilo que eu faço aqui na terra. Eu vou prestar conta a Deus de todos os meus atos como ser humano aqui na terra. Como diz aqui, ele vai nos chamar a esta prestação de conta. Vamos passar por um tribunal. Nós tivemos um estudo a respeito da escatologia, a respeito das coisas vindouras, falando sobre essas coisas, que na próxima ocasião nós vamos estar trazendo esse ensino para que os irmãos possam entender um pouco a respeito disso. Mas aqui ele vai dizer que o juízo final não é uma ficção. Ao contrário de que muitas pessoas afirmam, dizem que essa questão de juízo final, que essa questão de que todos nós vamos ser julgados, isso aí não existe, que isso aí é coisa que é invenção de muita gente. Mas na verdade, meus irmãos, o juízo final não é ficção. Não é um filme que você vê na televisão e quando termina você desliga o botão e passou e acabou. Não, o juízo final não é assim. O juízo final, ele é aquele que está preparado para toda a raça humana. Ele vai dizer que é a realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. Assim que Jesus vier buscar a sua igreja para as bodas, que diz a palavra do Senhor, que quando nós subiremos para cear com o Senhor, virá a grande tribulação, virá depois o milênio, Jesus vai lançar o diabo, o Satanás no lago que arde em fogo e enxofre, e aí virá o juízo final e nós passaremos por esse tribunal. Aquele que é cristão, aquele que que professa a fé em Jesus Cristo será justificado. Agora aquele que não professa,
é o livro do Apocalipse, capítulo 20, até o capítulo de número 22, ele vai tratar sobre isso. Depois, se você quiser ler, leia para você ver o que está descrito lá nesse livro, no livro do Apocalipse, capítulo 20 ao 22, né? Você vai ver para quem está reservado o inferno. Nós falamos nessa lição que nós vamos trazer também. Nós tivemos um estudo sobre o inferno e para quem ele foi feito, né? Na oportunidade nós vamos trazer esse estudo aqui. Muito bem, meus irmãos. Segunda coisa, a queda como um evento histórico e literal. Nós vamos falar no primeiro ponto sobre a possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências de seu ato, a morte espiritual seguida da morte física, como eu disse no início aqui. Então, quando Deus, a possibilidade da queda, Deus dá uma ordem para Adão e diz: olha, dessa árvore você não pode comer, porque o dia que comer, você vai morrer. A possibilidade que Adão tinha de cair em tentação, né, era grande, porque Deus ele deixou justamente o que nós falamos, o direito à escolha. E aí nós vamos ver que quando ele vai falar, que vai dizer assim: se Adão optasse por ignorar a ordem que foi dada para ele, não coma dessa árvore. Por que não pode comer? Se comer, certamente morrerá. Se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências de seu ato, a morte espiritual seguida da morte física. Então, meus irmãos, observe que Deus ele vai dizer para Adão: olha, você tem duas escolhas, você tem duas possibilidades. Ou você se mantém de pé, ou se você não obedecer, você vai cair. E qual é essa consequência dessa queda? Qual seria a consequência se ele não caísse? Bom, se ele não caísse, nós sabemos que provavelmente, como Deus não criou o homem para poder cair, ser pecador, mas, como eu disse também de uma outra vez aqui, Deus ele não erra. Deus ele não faz nada pela metade. Deus ele não deixa nada a desejar. E por isso ele disse para Adão: olha, mas se você não obedecer, você vai ter que arcar com as consequências. E qual foi a consequência disso? A consequência disso foi a morte espiritual seguida da morte física. Então, meus irmãos, observe que ele vai falar sobre dois tipos de morte. Primeiro, a espiritual. O que é a morte espiritual? É aquele que, quando cai, não consegue mais se erguer, e aí, o dia que morre sem a salvação, ele vai herdar, por herança, o inferno. Ah, mas o inferno não existe. Não existe? E a segunda coisa, a morte física. Como eu também disse, o homem não foi feito para morrer, a carne não foi feita para morrer, mas devido à desobediência de Adão, devido à afronta, vamos dizer assim, de Adão, a ordem que Deus deu, o homem tem cansaço, tem fadiga, tem doença, tem morte física. Então, ou seja,
A consequência do ato de Adão é o que nos trouxe hoje toda essa carga que nós carregamos como seres humanos. Segunda coisa, a realidade da tentação. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás, a possibilidade de o homem vir a ser um Deus. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. Tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Observe, meus irmãos, que a realidade da tentação, lá nos primórdios, né, onde Adão e Eva estavam no jardim, eles, ao ser, melhor dizendo, Eva ao ser tentada, ela deixou, vai dizer aqui uma coisa interessante, ela ao ser tentada pela serpente, deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. A possibilidade de o homem vir a ser um Deus. Observe, meus irmãos, que é quando vai falar, quando o comentarista vai colocar esta frase, a velha e bem arquitetada mentira de Satanás. E nós vemos nos nossos dias de hoje que nós estamos cercados por todos os lados por falsas doutrinas, por falsos profetas, por pessoas que se dizem cristãos, mas com o intuito de receber em benefício próprio. Nós estamos cercados de mentiras acerca do Evangelho. Não é novidade para ninguém que nós vimos pela televisão pessoas tentando trazer uma imagem pejorativa de Jesus Cristo, como Jesus Cristo sendo homossexual. Outra mentira de Satanás. E nós vemos que quando Satanás articula as coisas para colocar para as nossas vidas, ele não vai fazer algo mais ou menos. Ele não vai fazer algo que vai nos trazer dúvida se eu posso ou não fazer. Ele vai colocar para nós algo que nós vamos entender muitas vezes, até nós que temos o conhecimento às vezes da palavra de Deus, de que aquilo é o melhor para a minha vida. E aí eu posso correr o risco, como vai dizer aqui a realidade da tentação, eu vou correr o risco de cair em uma armadilha arquitetada pelo diabo, pelo Satanás, né, pelo adversário das nossas almas. E aí ele vai dizer que muitos no nosso meio hoje querem ser Deus, querem fazer coisas que cabe somente a Deus fazer. Isso não é novidade, porque nós vemos nas mídias, né, nas redes sociais, pessoas tentando se igualar, né, a Deus, ter poder igual a Deus. E na verdade o poder que Deus nos confere é o poder de filho, não o poder de ser igual a Deus. Então ele vai dizer que no instante seguinte Adão e Eva pecaram contra Deus, e tendo em vista que a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Então, meus irmãos, observe que através da atitude de Adão, né, de comer daquela fruta, porque foi-lhe recomendado a não comer daquela fruta, mas ele deixou-se influenciar por Eva,
e comeu daquela fruta. Então, ou seja, ele foi responsabilizado pelo próprio Deus de ter desobedecido a sua ordem. E com isso sofremos as consequências até hoje desse ato de Adão. Então, meus irmãos, observe que Deus, ele nos dá o direito de escolha. Ele nos dá o direito de saber discernir o bem e o mal. E nesse contexto aqui, a realidade da tentação, né, a bem arquitetada mentira de Satanás, para tentar nos enganar, a mim e a você, tentar fazer com que eu e você, muitas vezes tenhamos dúvida acerca daquilo que Deus é, ou daquilo que Deus quer para a minha vida, pode nos levar à ruína, pode nos levar à queda. E é por isso que devemos ficar atentos, porque um dia que eu deixar de adorar a Deus, um dia que eu deixar as coisas de Deus, a primeira coisa que o diabo vai fazer é me dar uma rasteira. O dia que eu deixar as coisas que não são de Deus entrar na minha vida, o diabo vai achar uma brecha para poder me derrubar. E aí a realidade da tentação, porque Deus não tenta ninguém. Muita gente diz que Deus tenta as pessoas, mas Deus não tenta ninguém. Muito bem. O terceiro ponto, as consequências da queda de Adão. Devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pecados, encargos e a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e finalmente a morte física. E aqui, irmãos, esse comentário, quando vai dizer que devido à rebelião, mas se você olhar o contexto, né, do que aconteceu na queda de Adão, por que o comentarista fala sobre rebelião? A partir do momento que você desobedece, você está negando o dever, seja desobedecendo a Deus, seja desobedecendo o seu pai, o seu pastor, enfim. Você está negando o seu dever de ser obediente àquele ou aquelas pessoas que são eu não vou dizer superiores, mas pessoas que têm o direito de observar algo em sua vida. E ele vai dizer que essa questão da rebelião, né, do pecado, né, de não querer, de não aceitar, né, de não fazer aquilo que Deus desejou que fosse a vontade dele para Adão e para Eva. A primeira coisa vai falar sobre a consciência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina, mas o que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortas, e o pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Eis porque o homem precisa nascer da água do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Ao tentar a mulher, como vai dizer aqui, a serpente ela vai prometer para a mulher a onisciência. Lembra que nós lemos? Não é bem assim. Deus não quer que você seja igual a Deus. Seja onisciente, seja conhecedora de todas as coisas.
Então, a mentira que a serpente introduziu na mente de Eva fez com que ela levantasse uma dúvida. Ora, mas o que pode me acontecer se eu comer deste fruto? E a serpente diz, não vai acontecer nada, você vai ficar igualzinho a Deus. E aí nós vamos ver que o que nós herdamos com isso são enfermidades, morte física, dores, angústia e todas essas coisas que nós, em algum momento da nossa vida, passamos. E ele vai dizer também que nós herdamos a consciência pecaminosa geradora de obras mortas, e o pecado leva-nos a perder o brilho, o vigor físico, o brilho do rosto e o vigor físico. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. Deixa eu dizer só uma coisa aqui a respeito desse comentário, sobre perder, o pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Note, meus irmãos, que quando a pessoa ela está mergulhada no pecado, você consegue enxergar na pessoa nitidamente uma pessoa muitas vezes desfigurada, uma pessoa fisicamente cansada, uma pessoa fisicamente abatida, porque ela perde, como vai dizer aqui, o brilho do rosto e o vigor físico. Porque por mais atraente que seja o pecado, ele nos traz uma carga, uma sobrecarga que nos leva a perder o vigor físico, que nos leva a perder o brilho que nós temos quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E isso é bastante sério, porque às vezes nós estamos dentro da igreja, muitas pessoas estão dentro das igrejas e não conseguem, muitas vezes elas não conseguem se apartar desses pecados, dessas coisas que fazem com que elas ficam presas e, vamos dizer assim, oprimidas por esse pecado. E isso faz com que nós percamos esse brilho, o brilho do Espírito Santo, o vigor que o Espírito Santo traz para a nossa vida. Muitas vezes, como vai dizer aqui, não só o vigor físico, mas o vigor espiritual que nós devemos ter também, porque senão nós não conseguimos fazer as coisas de Deus. E ele vai dizer, eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. O que isso nos remete? Nós falamos semana passada sobre o batismo nas águas e um novo homem em Jesus Cristo. É disso que nós estamos falando. A partir do momento em que eu desejo aceitar Jesus Cristo em minha vida e não ter mais uma vida contaminada pelo pecado, ter uma vida que não me leve a ser escravo do pecado, a ser escravo do vício. Isso faz com que eu e você, a partir do momento em que nós nos tornamos nova criatura, faz com que nós voltemos a ter esse brilho, nós voltemos a ter esse vigor, porque Cristo, através do Espírito Santo que foi nos derramado lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que quando acontece o derramamento do Espírito Santo, nós recebemos de Deus a renovação através do Espírito Santo, quem nos consola, quem nos dá a direção de todas as coisas. E a segunda coisa que vai dizer aqui é a perda da comunhão com Deus. Outra consequência muito séria do pecado. Observe que vai dizer
que em consequência do pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. De agora em diante não puderam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor, mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo de seu imenso, eterno e infinito amor. Desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nesse retorno, não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso medianeiro eficaz. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Então, meus irmãos, observe que quando vai dizer sobre a perca da comunhão com Deus, quando o homem perde essa comunhão com Deus, ele começa a se perder, ele começa a não ter mais a direção de Deus. Ele vai dizer que quando Adão e Eva pecaram, Deus diz para ele: agora vocês não poderão mais viver aqui no jardim, vocês terão que sair fora, vocês terão que ir para a terra, lavrar a terra, comer do fruto da terra e do suor do seu rosto. Mas aqui diz algo interessante, que de agora em diante não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele visitava Adão e Eva toda tarde, falava cara a cara com Adão e Eva. E quando o pecado entra na vida de Adão e Eva, Deus, ele não fala mais cara a cara com Adão e Eva. Então, meus irmãos, observe aqui, nós vamos ver que apesar de ter sentenciado o homem a esse fatídico, a esse momento fatídico, ele vai, apesar de haverem ofendido a Deus, continuar a ser alvo do seu imenso, eterno e infinito amor. Então, meus irmãos, apesar de tudo isso, Deus não desiste do homem. Deus, ele não abre mão do homem, porque o homem foi a coroa da sua criação. Apesar de Deus ter que tomar uma providência em relação ao pecado de Adão e Eva, Deus não desiste do homem. Não desiste do homem. Então, o que acontece? Apesar da nossa natureza pecaminosa, Deus, ele não desiste de mim e não desiste de você. Porque apesar de nós termos, do pecado fazer essa separação entre eu e Deus, Deus, ele jamais desiste de mim. A partir do momento em que eu peço perdão ao Senhor e quero me reconciliar com Deus, Deus me aceita de volta no seu aprisco. Então, desde a queda do ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de se aproximar dele. Então, meus irmãos, não existe outra maneira. Não existe outra maneira. Se eu quero reatar minha comunhão com Deus, eu tenho que buscar a Deus todos os dias. E ele vai dizer também que no meu retorno para com Deus, na minha querência de voltar à comunhão com Deus, ele vai dizer que Jesus Cristo é o nosso medianeiro eficaz. Que Jesus, ele, quando veio ao mundo para poder trazer salvação à humanidade, ele fez com excelência.
o seu papel de mediador entre eu e Deus. Portanto, a palavra de Deus vai dizer que no momento em que Jesus entrega a sua vida a Deus ali na cruz, vai dizer que o véu do templo se rasga. E ali há uma possibilidade de, através da minha confissão em Jesus Cristo, eu alcançar de Deus o favor imerecido e a graça de Deus na minha vida. Terceira coisa, a transmissão do pecado à espécie humana. Aquilo que chamamos de pecado original, você já deve ter ouvido falar sobre isso, contaminou universalmente a humanidade, até mesmo o recém-nascido já traz consigo essa semente, embora a criança na fase de inocência não tenha experiência do pecado. A iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o experimental. Então, meus irmãos, olha, observe que aqui ele vai falar sobre a transmissão do pecado, né? Como se dá isso. Todo ser humano, quando nasce, ele nasce com a natureza pecaminosa. Ele nasce já sendo pecador. E quando vai falar sobre a criança aqui, apesar de falar, a criança é inocente, sim, mas ela já nasce com a natureza pecaminosa. Ela não tem a consciência ainda do pecado. Ela não tem ainda aquela maldade do que seja o pecado. E ele vai terminar esse comentário dizendo que somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o experimental, que é o pecado que eu e que você podemos fazer, que é o pecado voluntário, aquilo que eu quero fazer, né? Lembra que nós estamos falando sobre direito de escolha, de livre-arbítrio? Aquilo que eu quero fazer, às vezes eu quero fazer, e o que me impede de fazer? E aí nós vamos ver que tem uma coisa, tem uma palavra na Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, e verso 12, vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu costumo dizer, meus irmãos, que nós estamos falando sobre o pecado experimental, né, o pecado voluntário. E quando Paulo ele vai falar sobre essa questão, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas convêm, ele vai dizer que como eu disse aqui, eu e você somos livres para fazer o que nós quisermos, tendo em vista que Deus me deu o direito de escolha. Deus me deu o direito de fazer o que eu quero fazer. Mas lembra também que Deus vai me chamar e vai chamar você para um dia prestar conta disso que eu quero fazer. E Paulo nos orienta acerca de que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha que Paulo está dizendo que todas as coisas que eu quiser fazer me são lícitas fazer. É lícito eu fazer, mas nem tudo me convém. Que se lembra que eu também disse que como eu como cristão, eu tenho que dar um bom testemunho de cristão, de um bom cristão. E Paulo vai dizer justamente isso, que eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O mundo oferece tudo e mais um pouco para que nós possamos pecar voluntariamente. Mas essas coisas não me convêm e eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu não estou acrescentando nada, mas por nenhuma
dessas coisas que o mundo oferece deve encher os meus olhos. Porque lembra também que no início, quando nós lemos sobre a serpente falando para Eva, aguçou em Eva a curiosidade, e quando Eva olha para aqueles frutos, a cobiça entra nos olhos de Eva. A cobiça entra na mente de Eva. Então, quando Paulo nos orienta sobre essas coisas, que eu não me deixarei dominar por nenhumas, porque tudo aquilo que meus olhos vê, tudo aquilo que eu colocar os olhos e desejar, certamente eu vou cobiçar e certamente eu vou querer. Então, o segredo das vezes a gente não cair na armadilha, né? Nós falamos sobre a boa, a bem arquitetada mentira, armadilha do diabo, é isso, que ele vai colocar, e quando encher os seus olhos, quando encher os meus olhos, eu estou perto de cair. Então, meus irmãos, fuja, a palavra de Deus diz, fuja da aparência do mal, porque o diabo está sempre pronto, preparado, armado para poder te pegar em uma armadilha, que muitas vezes você vai ouvir aquela velha e boa frase: não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então isso é uma armadilha satânica para a minha vida e para a sua vida. O não tem nada a ver não cabe na minha vida e não cabe na vida do cristão. Porque quem é o guardião da minha vida sou eu, da minha casa sou eu. O que eu escolho entrar na minha vida vai fazer a diferença. O que eu escolho entrar na minha casa vai fazer a diferença. Então eu tenho que pegar e peneirar o que eu coloco na minha vida, o que eu coloco dentro da minha casa, o que eu levo para minha família, para eu evitar que a minha família seja destruída pelo pecado. Muito bem. A quarta coisa, a morte física, para a gente poder finalizar. A morte física, o homem não foi criado para experimentar a morte física, né? Como eu disse. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente, não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achavam-se no ser humano. A morte é a mais triste consequência do pecado. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, a segunda morte. Quanto a nós, os que já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito, porque Ele, Jesus Cristo, é a ressurreição e a vida. Então, quando vai falar sobre a morte física, nós devemos atentar para um detalhe. Todos nós, independente de sermos crentes ou não, sermos cristãos ou não, nós provavelmente vamos experimentar a morte física. Se Jesus não vier buscar a sua igreja, nós vamos passar pela morte física, e a pior coisa que pode acontecer comigo e com você é eu passar pela morte física sem ter certeza da minha salvação, sem ter a certeza de que eu irei morar com Jesus, que eu irei cear com Jesus. A pior coisa que um ser humano pode experimentar quando morre é morrer sem Jesus Cristo. A pior coisa que o ser humano que pode acontecer com uma pessoa é não morrer salvo por Jesus. E aqui ele vai dizer: quanto a nós que já recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador,
A morte não terá efeito, porque Ele, Jesus, é a ressurreição à vida. Quando nós morremos, ou quando nós morrermos, a morte espiritual não terá efeito sobre a nossa vida, sobre a minha vida, a sua, porque se eu estou em Cristo, se eu morro em Cristo, Ele me garante que eu vou ressuscitar no dia que a trombeta tocar, seja nessa geração, ou seja em outra geração, seja enquanto eu estiver vivo, ou seja enquanto eu não estiver vivo. Mas quando eu for morar com Jesus, eu tenho a certeza de que eu morri, mas morri salvo em Jesus. Então se atente para isso. Nós estamos falando sobre queda, a queda do homem. E tem muitas pessoas que dizem que não caem. Tem muitas pessoas que se acham melhores do que muitos outros e não caem, mas na verdade isso não existe para ninguém. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, meu irmão e minha irmã, não tenha esse pensamento. A queda do homem, ela pode acontecer a qualquer momento se você não vigiar. Se você não estiver atento e perceptivo àquilo que Deus está falando com você, aquilo que Deus está querendo para a sua vida. E a conclusão da revista, para a gente poder encerrar. Diz assim: 2 fatos marcaram a doutrina do homem nas Escrituras Sagradas. A criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências da criação e, no entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não era um ser reativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é o Deus bendito eternamente. A fim de sanear o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados. Então, meus irmãos, a conclusão é essa. Deus, em momento nenhum, ele foi surpreendido pelo ato de Adão e Eva. Em momento nenhum, Deus, ele quis com isso provar que ele poderia ser pego de surpresa. Não, ele, como vai dizer aqui, ele já sabia que Adão e Eva iriam cair. E por isso, como diz aqui, na sua presciência, na sua sabedoria, na sua infinita onisciência, ele já havia traçado o plano de salvação para a humanidade. Já havia traçado que Jesus viria para trazer a salvação para o seu povo. Então, meu irmão, nós estamos concluindo esta palavra para a sua vida, essa palavra para a minha vida. Se você entendeu que devemos estar atentos a todo o momento, a tudo que acontece ao nosso redor, porque nada do que acontece ao nosso redor, se nós não estivermos atentos, pode afetar a nossa vida. Então eu quero que você entenda que a queda do homem não foi um mero acontecimento. Deus demonstrou que, apesar de ter deixado uma ordem expressa, uma ordem que não foi em momento nenhum conturbada, que deixou dúvida para Adão, ele foi surpreendido, ele foi pego de surpresa. Mas ele sim, quando ele criou o homem, ele também já sabia
de tudo que iria acontecer. Então, por isso, eu quero que você medite nisso. Se você pensa, que não vai acontecer com você, que você não precisa se enquadrar nesse contexto, reveja os seus conceitos, examine as Escrituras e volte para Jesus. Volte enquanto é tempo. Você que está nos assistindo, você que está aí, que vai ouvir essa palavra, eu quero aqui deixar uma palavra de apelo para você. Ainda hoje, Jesus, Ele está querendo salvar a sua vida. Tirar você desse inferno que você muitas vezes tem vivido. Às vezes você que não conhece a palavra, às vezes você que conhece a palavra, mas que também está vivendo uma vida conturbada, uma vida que não tem sido uma vida legal, uma vida que não seja uma vida que, apesar de termos dificuldades e problemas, não seja uma vida que te traga paz, mas a paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento, a paz de Jesus Cristo que nos faz superar toda dificuldade. Eu quero convidar você que está afastado do Evangelho, você que não tem perspectiva de vida, você que não sabe o que vai fazer da sua vida, você que não sabe o que vai acontecer com você, eu estou dizendo para você, olha, é tempo de você buscar a Deus, é tempo de você se reconciliar com Deus, porque de maneira nenhuma Deus o lançará fora. Então eu quero deixar aqui esse apelo para você. E nós estamos ali na Assembleia de Deus do Ministério de Cordovil, em Santa Bernadette. Nós temos os nossos cultos regulares na segunda-feira, 19h30, que é o culto de libertação, que é um culto abençoado, onde você vai poder ir com toda a sua família e certamente Deus vai falar no seu coração, Deus vai fazer algo diferente, algo tremendo em sua vida. E também às terças-feiras esse culto de palavra, um culto de ensinamento, onde você também vai ter a oportunidade, você vai ter a oportunidade de aprender da palavra, e também a dúvida que você tiver, você vai poder tirar sua dúvida ali. E também à quinta-feira nós temos um culto de louvor, de adoração ao nome do Senhor, às 19h30, segunda, terça e quinta, às 19h30. E também aos domingos nós temos também a escola dominical, onde nós aprendemos essa revista, entre outros assuntos que nós tratamos ali. Nós temos também a lição para a sua família, para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o adulto, seja você a idade que você tiver, você é o nosso convidado a participar da escola dominical. E também às 19h no domingo nós temos o culto também de louvor e adoração a Deus, permitindo Deus que todas essas coisas passem, ainda o mais breve possível. Estaremos retornando às nossas atividades ali na rua Mauri Martins de Oliveira, 228, no bairro Santa Bernadette. E você é o nosso convidado, o nosso pastor Oswaldo, que é o nosso pastor dirigente da nossa congregação, está ali, com toda a equipe de obreiros, de irmãs, os nossos líderes da mocidade, das crianças, para te receber. Então fica aqui o meu convite, o meu apelo a você que deseja, após essa turbulência que nós estamos vivendo, que você deseja conhecer melhor a Deus, vá nos fazer uma visita, que nós estaremos ali te esperando. E eu quero encerrar com esta oração, pedindo a Deus que possa abençoar a sua vida, que possa fazer você refletir
sobre tudo que você ouviu, refletir sobre tudo que você tem vivido e dizer que Jesus Cristo é quem transforma, quem liberta, quem cura e quem leva o homem para o céu. Então eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Se você deseja, você quer, estende a sua mão, receba Jesus Cristo em sua vida, em sua casa neste momento. Eterno Deus e glorioso Pai, Deus santo e poderoso, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Deus querido, por esta palavra, Senhor, que o Senhor, ó Deus, nos trouxe nesta noite, Deus. Pai, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, por esta família, Senhor, por esse jovem, por esta jovem, por essa criança, Senhor, por essa mulher, por este homem, por esta casa, Senhor, Deus querido, por onde, meu Deus, houver, ó Deus, uma pessoa, Senhor, que esteja aflita, Senhor, angustiada, Deus querido, que a tua palavra, Senhor, que é pura, eficaz e verdadeira, Senhor, possa transformar, Senhor, esta vida. Que o teu Espírito Santo, Senhor, se apodere desta família, Senhor, e que o Senhor, ó Deus, possa trazer paz, Senhor. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, união, meu Deus querido, em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor agradecido, porque eu sei que o Senhor é Deus em toda situação, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos e eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.